E o Congresso não fez nada. E não faz, continua não fazendo absolutamente nada. Que esperança que a população brasileira pode ter? Acho que vai servir de antecedente a resposta negativa da Interpol, por exemplo, no caso das listas vermelhas? Eu pensei exatamente isso. Eles não entraram na Interpol porque a Interpol analisou o caso e viu que se tratava de um ato de perseguição política e eles repudiam veementemente. A Interpol, ela definiu como um ato político. Eu não sei o que... Você trabalhou com a Interpol, né? Então eu não sei. Eu não sei, eu tenho medo de falar. Se a Interpol ela pode interferir nesse caso. É uma jurisprudência? É um antecedente? Ajuda, atrapalha? Não, eles não vão interferir de maneira como linha de argumentos, você acha que isso vai ter impacto na justiça argentina? Eles podem considerar a questão da Interpol também para interpretar o que está acontecendo, né? A Argentina tem a sua própria legislação, até mesmo com relação à questão de terrorismo, né? Que tanto falam sobre terrorismo aqui no Brasil, mas a nossa definição é isso que o professor Suano já falou, é chula, não existe praticamente. Enfim, e eu vejo que na Argentina existe uma maior possibilidade de você ter um processo, né, legal muito mais adequado do que existe aqui no Brasil, né? Então, agora é aguardar para ver os desdobramentos, mas eu acredito que pode não ocorrer essa extradição. Tá, okay. Professor, você falou aí desse caso do Mercosul e me fez lembrar da nossa pauta passada, porque o Lewandowski, quando aconteceu o ato do suicídio midiático, o Lewandowski falou que nós deveríamos, né, ele fez esse clamor aí de que a democracia essa os compromissos estabelecidos ali nos acordos do Mercosul deveriam ser, né, enfim, honrados e tal. Então, essa pauta toda cai num ponto que eu sempre trago aqui e eu repito o porquê tenho medo e agora testo o meu medo. A gente fica o tempo todo aqui no nosso país esperando que as pessoas que têm a liberdade como valor, os outros países que têm a liberdade como valor, façam alguma coisa por nós. E isso está certo, nós também precisamos desse momento. Essa pauta toda, por exemplo, ela está aí como base tendo em vista o Javier Milei, que a gente sabe que é um cara libertário, que preza pela liberdade, portanto. A gente também sabe que agora nos Estados Unidos com o Trump tem também essa pauta muito mais forte. Isso é um valor inegociável para os americanos. A minha pergunta é, cadê o Congresso que não está olhando para essas 61 pessoas? Cadê os senadores que não estão vendo essa violação gritante de direitos humanos? O Congresso não está nem aí. Para nada. O Congresso ele não serve para nada. Você sabe qual foi a preocupação dos deputados brasileiros no Parlamento do Mercosul? Eu vi a instauração do Parlamento do Mercosul. Eu vi os deputados conversando nos bares, tarará, tarará. Sabe qual era a preocupação deles? Se a imunidade parlamentar que tem aqui no Brasil ia valer lá. É mentira, né? Eu vi isso, ok? Então, eles não estão nem aí, eles nem sabem o que é Mercosul. Eles não sabem para que o Mercosul serve. Os mais instruídos ali, no máximo, sabem onde fica a Argentina. Mas se atrapalham para saber onde fica o Uruguai. Eu falo isso doendo o meu coração e é até ofensivo de uma certa maneira, porque eu estou ofendendo todo o Congresso. Não, alguns. Mas, infelizmente, eles não sabem. Então, para eles vão dizer que a Argentina decida, uma vez decidido, que venha para cá. Agora, não seria um movimento interessante, porque, veja, quem tem direito de voto no Mercosul é Brasil? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Argentina, Paraguai e Uruguai. E eu acredito que a Bolívia foi introduzida e ela já deve ter direito de voto. Eu não sei se ela é observadora. Mas a Bolívia, ela é observadora. É observadora. Tá. Né? A Argentina tem o Milei como presidente. O Paraguai tem um presidente de direita e o Uruguai também. Por que não se faz um movimento do nosso... Aliás, é muito mais perto viajar, né, para a sede do Mercosul do que para os Estados Unidos. Exato. E se pede que o Brasil ele seja suspenso ou banido do Mercosul por violações sistemáticas aos direitos humanos. Uma das cláusulas do Mercosul não permitiria, em hipótese alguma, a destruição da democracia. O problema é que a narrativa não é a narrativa do governo, é a narrativa não é nem do STF, membros que compõem o STF, dentre eles Alexandre de Moraes, é de que eles estão salvando a democracia. Não, mas aí é muito fácil. Nós temos uma Constituição. E o que tem que acontecer no Brasil está escrito. Está escrito. Olha, pode isso, pode isso, pode isso.
Nós não estamos num estado de exceção. Aliás, estão tentando culpar o Bolsonaro de golpe de Estado por ter imaginado implantar um estado de Constituição previsto pela Constituição. Agora, esse estado de exceção que a gente vive não é previsto pela Constituição. Então você pega a Constituição e os fatos, põe do lado do outro. Não importa. Isso seria um trabalho mais digno do nosso parlamento, dos nossos deputados, senadores, fazerem. Vão para lá, consegue um rebaixamento do Brasil por violação aos direitos humanos. Porque isso já vai atiçar a Corte Internacional, Interamericana de Direitos Humanos, isso já vai atiçar o Tribunal Penal Internacional, isso já vai atiçar a Corte Europeia de Direitos Humanos, isso já vai atiçar uma série de cortes internacionais de uma maneira muito mais fácil do que esperar o Trump entrar com os mariners no Brasil. Isso é o desejável. E eu não quero melar o argumento, mas veja, o nosso Supremo Tribunal Federal, no período da pandemia, teve a ousadia de retirar uma prerrogativa exclusiva da Presidência da República ou do Executivo Federal, que é a instauração de um estado de exceção, ok? E quase colocando um estado de sítio, autorizando, e deu essa atribuição a governos estaduais e a governos municipais. E o que o Congresso fez? Nada. Depois que o STF falou que o único papel que caberia ao governo federal seria jogar o dinheiro por devido à situação de calamidade, mas isso precisava da aprovação do Congresso, o que o Congresso fez? Não, nós vamos aprovar, senão ele vai romper o teto fiscal e vai cometer crime de responsabilidade. Como isso foi imposto pelo STF, e o governo federal tem que mandar o dinheiro, porque nós não temos um pacto federativo que funcione de verdade, nós não temos uma federação. O que eles fizeram? Apenas aprovaram. Ou seja, não adianta, o nosso Congresso não vai fazer nada e o nosso Supremo simplesmente vai continuar passando por cima. Porque não acontece. Porque, olha, o Congresso não, o Supremo tirou do presidente a prerrogativa, né, de propor um estado de exceção previsto na Constituição e propor, porque quem tem que aprovar é o Congresso, portanto democrático. Ele tirou do presidente a prerrogativa de conceder o perdão, que é um ato personalíssimo, né, conceder o perdão a alguém, que foi o perdão que o Bolsonaro deu ao Daniel Silveira. O STF ele tirou dos deputados e tem tentado tirar dos senadores a imunidade parlamentar. E o Congresso não fez nada. E continua não fazendo absolutamente nada. Que esperança que a população brasileira pode ter? Porque o Milei não pode passar por cima de uma eventual decisão da justiça argentina que mande extraditar para o Brasil, pode? Desculpa. O Milei, por exemplo, vamos imaginar que o caso desses brasileiros que estão para ser extraditados pelo 8 de janeiro caia no colo de juízes kirchneristas. Vamos imaginar essa hipótese. O Milei ele não pode passar por cima dessa decisão da justiça. Não. Agora, seria muito mais difícil para a justiça argentina mandar extraditar se o Brasil estiver rebaixado no Mercosul por violação a direitos humanos. Mas não vai acontecer. Esse é o problema. O Brasil não vai ser rebaixado. Por quê? Porque as votações que teriam que ser feitas me esqueci qual é o termo técnico que é dado, que não são reuniões de cúpula, mas são de alta esfera, que agora eu esqueci qual é o termo, e isso vai envolver as representações das chefias de Estado. Esse é que é o grande problema. E aí nós teríamos uma situação em que, se o Brasil for rebaixado, o Brasil ele fica simplesmente na situação que a Venezuela ficou, ou na situação que o Paraguai ficou. Lembra quando o Paraguai teve o impeachment do Lugo? Quando teve o impeachment do Lugo, o que foi alegado? Que ali não houve o respeito pelo trânsito correto no processo de impeachment. Mentira, foi tudo cumprido. Mas eles queriam afastar o Paraguai porque a punição, a suspensão do Paraguai garantiria que na votação interna dos demais membros eles poderiam incluir a Venezuela, uma vez que somente o Congresso paraguaio que não estava aprovando a entrada da Venezuela no Mercosul. Ou seja, teria que ter algo similar ao que aconteceu com o Paraguai. Esse é o primeiro ponto. E dificilmente isso vai ocorrer, mesmo que você tenha no Paraguai, no Uruguai e na Argentina 3 governos que sejam à direita. Porque eles não vão querer arranjar uma briga que pode desestruturar os planejamentos estratégicos individuais. Vamos colocar o Milei. O Milei está brigando internamente com todos
todos aqueles kirchneristas e todos aqueles peronistas. Aí ele vai arranjar uma briga. Comprar uma briga do Brasil. Comprar uma briga do Brasil. Não, O Milei vai comprar uma briga do Brasil, já que os congressistas brasileiros mesmo não compram, né? Esse é o ponto. Exatamente. Toda vez que eu vejo... Só para completar a frase, sabe o que ele diria? Eu vou comprar uma briga dessa gente que daqui a 2 meses vai me trair? Exato. Carajo. Porque ele... Caralho. Exatamente. É exatamente esse o ponto. Todas as vezes que eu vejo alguma sinalização fora do nosso país em relação ao que acontece aqui, em relação à ditadura que acontece dentro do nosso país, que é imposta pelo judiciário, eu sempre bato nessa tecla. Isso é ótimo, isso é bom que as pessoas que estão fora do nosso país olhem para cá e vejam que realmente não existe mais democracia no Brasil. É importante que eles vejam como essa velha imprensa é militante, é importante que eles vejam como a informação é manipulada. Mas se os nossos congressistas estão fingindo que nada está acontecendo, por que raios eles vão comprar essa briga? Só faz sentido eles comprarem essa briga se eles veem uma movimentação mais robusta do lado de cá. Se ele vê só um grupinho específico, pessoas ou outro, e às vezes, é importante a gente colocar isso, às vezes essa direita que vai lá para fora tentar fazer alguma coisa, às vezes isso é só uma sinalização de virtude para o seu próprio eleitorado, para fingir que está trabalhando e acalmar mesmo os ânimos. É a correria que não sai do lugar. Exato. Você corre para não sair do lugar. Para não sair do lugar, é exatamente isso. Então a minha preocupação é sempre nesse sentido. Porque nós, bem ou mal, nós estamos tocando a nossa vida, não estamos? Nós acordamos, tomamos café, vamos trabalhar. Agora existem, por enquanto, mas existem pessoas que foram ceifadas desses direitos básicos. Existem pessoas que não estão vendo seus familiares, que estão presas, que estão assim, em condições deploráveis. E essas pessoas só estão lá porque estavam defendendo valores inegociáveis. Então, se isso não perturba o nosso congressista, se isso não tira o sono de pessoas que têm a capacidade e o poder dentro da Constituição de fazer algo, por que raios, fora do nosso país, essas movimentações vai ter tanto efeito aqui dentro? Sempre é essa a minha questão. Eles estão fingindo que nada está acontecendo. E eu fico me perguntando. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.